graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bueno em todo tempo. Em todo tempo Deus é bueno. Feliz domingo, bendecidos, bendecidas de Deus. Quando alguém lhe pergunte: como você anda? Como estás? Responda: eu estou caminhando em vitória. Nunca diga estou mal ou mais ou menos, assim. Não. Confessa a vitória, declara a vitória. Diga: estou caminhando em vitória. Eu ando em vitória em Cristo Jesus, porque com Ele somos mais que vencedores, somos conquistadores do reino de Deus aqui nesta terra. Bem-vindo a esse serviço dominical. Daqui a pouco vamos orar. Prepare o azeite da Santa Unção. Estaremos buscando um momento de intercessão. E hoje Deus tem uma palavra poderosa, que nós outros, eu e você, fomos regenerados para servir a Deus. Regenerar significa nascer de novo. Jesucristo quer que vengamos a nascer de novo para servir na obra do Senhor. Hermanos, hermanas, quero invitar você para estar também sempre, todos os dias aqui por meu canal. Eu tenho um momento de intercessão e devocional na palavra todos os dias, nas manhãs, antes de sair a trabalhar, a estudar, a seus quehaceres. Busque meditar na palavra de Deus, ter um momento de oração que é de suma importância, porque quando você se desperta já na manhã, regenerado, fortalecido em Deus, lleno de la presença e do Espírito, isso faz a diferença em tu dia, em tu caminhar, porque Deus te vai guiar por os caminhos que deves andar. Deus te vai a dar as instruções, pondrá em tu coração a palavra certa, para que você não venha equivocar-se. Amém? Amém? Invita pessoas para entrar na live ahorita, envia aí los links. Quero também mandar as bendições a los hermanos, las hermanas de las células que estão aí. Sempre as células começam a la hora llena, 30 minutos antes, com canções, com alabanças, com orações em posição de manos, para que eu entre aqui apenas com a intercessão e a palavra, e assim o serviço da célula queda completo e todos são rellenos da presença de Deus. Assim tome o azeite da Santa Unção, unge-te no alto de tu cabeça, las palmas de tus manos e depois a planta de tus pés. Unge a todos aí que estejam na casa, nas células. É momento de clamar a Deus, como eu estava explicando agora no serviço de português. Nunca entre em oração já pedindo montonão de coisas, porque não é assim. Primeiro temos que entrar na presença de Deus. Temos que adorá-lo por lo que Ele é, porque por lo que Ele já ha hecho em nossas vidas. E aí depois você apresenta suas necessidades. Vamos fazê-lo. Ponga-te de pé, levanta tus manos ao cielo. Se você está enfermo, levanta as duas mãos ao cielo, diga: Senhor, consagra mis manos com tu poder nesta manhã. Agora ponga as mãos onde você tem sítio de dolor, seja en el ventre, en el corazón, en las piernas, y entra en clamor ahora. Padre Santo, Padre querido, entramos delante del altar de tu gracia, no confiados en nosotros mismos, que nos hallemos merecedores, que tenemos méritos de estar delante de ti, porque no lo tenemos. Acercamos delante de tu glória, Senhor, por causa da sangre de Cristo Jesus, que foi derramado
sobre nuestras vidas y nosotros fuimos justificados por la sangre esta. Y esta sangre nos ha purificado, nos ha librado, nos ha limpiado de toda mancha del pecado. Y ahora podemos entrar con confianza delante de tu presencia, Padre. Acepta, Padre querido, nuestra alabanza, nuestra adoración, porque queremos darte en esta mañana toda honra, toda gloria y todo honor y majestad, porque tú eres el único Rey de nuestras vidas. Tú eres el gobernante de nuestras almas. Eres tú, oh Cristo, quien gobierna nuestras vidas. Eres tú el dueño, el Señor de nuestros espíritus, Señor. A ti nos rendimos ante ti. Acepta, mi Padre, lo que tenemos. Acepta lo que somos, Señor. Y si hay algo malo en nosotros que no te agrada, quita de nosotros lo que no te agrada. Quita nuestro orgullo, nuestra vanidad. Quita, Señor, lo malo que hay en nosotros y llénanos, Señor, con tu bondad, llénanos con tu paz, llénanos con tu gracia y tu misericordia. Te adoramos, Señor. Alabado sea tu nombre, santo, santo, tú eres Padre. Te queremos, Señor, en esta mañana. Yo oro por aquellos que están enfermos. Toca ahora en este momento el sitio del dolor, donde esta persona se siente, mi Padre, que está enferma, que está teniendo dolores. Padre, toca con tus manos, con tu sangre preciosa que fue derramado en la cruz. Y por tus llagas, dice la Biblia, fuimos nosotros sanados. Sana el alma, Señor, el espíritu. Quita toda ansiedad, estrés. Quita toda la depresión, tristeza, desesperación. Livra, Señor, tus hijos de toda clase de maldad. Que sean deshechas todas las obras malignas, las brujerías, las maldiciones. Echamos fuera ahora todos los demonios y declaramos tu bondad, mi Dios. Declaramos que sea el Espíritu Santo que domine sobre nuestras vidas. Repita conmigo assim: yo me entrego mi vida bajo el control de Dios. Diga: yo someto a mí mismo a la voluntad, a los designios, a los deseos de Dios. Diga: Señor, que no sea lo que yo quiera, mas sí lo que tú tienes preparado para mí. Diga: Señor, cumple tu plan en mí, cumple tu voluntad en mi vida. Diga: ayúdame, Señor, a enderezar mis pasos y mis caminos. Enséñame por donde debo andar y caminar. Livra mis pés de las trampas del maligno. Eu declaro, decreto nesta manhã: seja sanado, seja livre. Que o Senhor venga livrar-te de todo o mal. E que o Senhor venga poner-te no caminho correto, caminho de justiça, de bondade. Aleluias. Glórias a Deus, meus irmãos. Mis hermanos, usted que es diezmista de la obra del Señor, toma en tus manos sus diezmos y ofrendas. Padre Santo, nosotros agradecemos ao Senhor por todos aqueles que são fieles nesta obra. Padre, que haja crescimento
en el ministerio de las células del Sacramento Faith Prayer and Worship Ministry. Que o Senhor bendiga e venha trazer grandes vitórias a todos, em nome de Cristo. Mis hermanos, tomem em suas mãos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Abra no livro de Efésios capítulo 4, versículo 7. Hoje vamos predicar sobre regenerados para servir a Deus. Regenerar significa nascer de novo. Deus deseja que você venha a nascer de novo, do Espírito, da vontade de Deus, para que você seja salvo, seja feliz, bendecido, mas principalmente para que você possa servir a Deus. Devido a que tudo em la vida envelhece e se desgasta, as circunstâncias externas da vida nos desgastam. De que maneira então se nós outros podemos ser renovados em nosso interior, de forma prática e diária? A palavra de Deus disse: pero a cada um de nós outros foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo, por la qual, subindo ao alto, levou cautiva a cautividade e deu dones a los hombres. E isso de que subiu, que é, senão que também ha descendido primeiro a las partes mais bajas da terra. E el que descendeu é o mesmo que também subiu por encima de todos os céus para llenar-lo todo. Padre Santo, querido, amado, revela-nos, Senhor, tu vontade, tu querer, por meio de tu palavra nesta manhã. Estamos aqui esperançosos, esperando, né, Senhor. Habla com nós hoje, Padre. Meus irmãos, a clave de la vida é o Espírito. A vida está no Espírito, não na carne. Na carne se desgasta, se envelhece e morre. Mas o Espírito pode renovar-se de tal forma que pode chegar à vida eterna. Mira só, Jesus Cristo, Deus nos oferece através da obra de redenção da cruz uma oportunidade àqueles que se entregam de verdade e que aceitam o chamado de Cristo para o arrependimento e, consequentemente, receber a salvação. Isso se dá. Então, o Espírito que estava morto em pecados, em delitos, em tenebras, o Espírito é renovado, nasce de novo. Eu estava explicando aqui no serviço de português, quantas vezes você vê pessoas jovens, de seus 20, 30 anos, e já parecem pessoas ancianas, já se andam cansados, já se veem como pessoas viejas e são jovens todavia, porque o Espírito está morto, o Espírito está desgastado, envelhecido. E às vezes você vê pessoas já com sua idade, seus 60, 70, 80 anos, e são pessoas dinâmicas, ativas, sempre felizes e sempre em ação, porque apesar, además que seu corpo deles está envelhecido, mas o Espírito dentro deles está renovado. Já vê? É o Espírito que dá vida. E aqui, então, a palavra de Deus nos mostra que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, conforme a graça de Cristo, foi dado à medida do dom de Cristo, que é o Espírito Santo, para renovar o homem. E uma vez renovado o homem, se renova, então, a mente, se renova o coração, se renova as emoções, se renova a voluntade.
Porque você vê que quando a pessoa está mala, as emoções são malas, a mente, mentalidade dura, um caráter feio e pensamentos malos, verdade? E a vontade, os desejos malignos, porque o espírito está com um problema, está enferma espiritualmente. Vem o Espírito de Deus e começa a sanar o espírito da pessoa. E o Espírito de Deus tem esse poder de ressurreição, porque Cristo ressuscitou. Então, Cristo vai ressuscitando a pessoa com novos pensamentos, novas atitudes, novas emoções, novas vontades. E ela está nova. Então, esta graça nos foi dada a nós outros como medida de Deus. E aí foram distribuídos, houve a distribuição de dones espirituais por parte de Deus a sua igreja. Por isso que a graça é chamada a dádiva de Deus imerecida. Ou seja, de grátis Deus nos deu, mesmo assim nós outros merecemos. Não merecemos, mas hemos ganado de Deus a graça, e através da graça o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus traz os dones espirituais. O que é isso, pastor? Dones. Deus começa a usar você com um dom de predicar a palavra, de orar por as pessoas, outros de interceder, outros com adoração, outros de visitar. E aqui no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, ele habla sobre os 4 ministérios que são a base da igreja. Ele diz assim, Efésios 4:11, e ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, 2, a outros evangelistas, 3, e a outros pastores e maestros. Muitos, quando contam pastores e maestros, contam 5 dones da igreja, mas o dom de pastores e maestros são similares, porque os dois trabalham em lo mesmo, que é a ensinança da palavra de Deus. O pastor ensina, o maestro, o professor também, el que ensina na escola bíblica de los niños, está dando a enseñanza, lo mesmo, é a mesma palavra que predica o pastor. Então, creemos em 4 dones de apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e maestros. Então, vamos ver, o primeiro, constituiu a uns como apóstolos, outros evangelistas, outros pastores, maestros. Então, número 1, apóstolos. Apóstolos, quem são? Embaixadores especiais da obra de Deus na terra. Então, o apóstolo primordialmente, ao princípio, a função do apóstolo é de fazer discípulos. Os apóstolos de Cristo isso fizeram, começaram a ser discípulos. Se acorda que ao princípio os 12 eram discípulos de Jesus. Jesus era o apóstolo que começou a levantar esses discípulos. Discípulos significa seguidores. Quando Cristo subiu aos céus, os 12 discípulos foram elevados à categoria de apóstolos. Ou seja, eles se encargavam da igreja e faziam discípulos. O apóstolo Pablo, por exemplo, ele hizo vários discípulos: Timoteu, Bernabé, Silas, Marcos. Ele preparou estes homens para serem seguidores de Cristo. E mesmo depois da morte do apóstolo Pablo, estes discípulos continuaram fazendo a obra. Isso que é o apóstolo. O apóstolo chega a um lugar e começa a preparar discípulos, pessoas que vão a seguir a Deus e vão a ser a obra de Deus. Profetas são aqueles que falam as palavras de Deus em consistência com
o Evangelho com as Escrituras sagradas. Quando uma pessoa declara uma profecia, ela tem que estar basada em la Bíblia, em um passagem bíblico. Por isso que hoje em dia, você vê que todo mundo é profeta, todo mundo profetiza. Pero poucos são verdadeiros profetas, aqueles que estão alinhados com a palavra de Deus. Existe muita profecia inventada, mentira, profecia da carne. Quem engana, a gente crê que a gente anda seguindo profecia. O próprio apóstolo Paulo diz para ter cuidado, porque o dom de profecia, ele tem que ser confirmado. E neste caso aqui, em nossos dias, o profeta tem que estar debaixo da autoridade da igreja. Um profeta que tem seu próprio ministério, sai por aí profetizando e não está sendo confirmada a sua profecia por as autoridades da igreja, essa profecia não é de Deus. Porque está escrito aí no Antigo Testamento que a profecia só poderia valer se fora confirmada por outra pessoa, por outra autoridade. E que se a profecia não fora confirmada ou não se cumplira, aquele profeta era falso. Então se está dizendo de los falsos profetas aí, verdade? O profeta tem que estar sujeito ao discernimento e juízo do liderazgo da igreja, da mesma forma como os apóstolos. Deus dá autoridade fundamentada em la palavra de Deus. Então, assim, meu irmão, cuidado aí com essas gentes que se dizem profetas que você anda escutando. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu quero mostrar a vocês os dones. O dom de apóstolos é aquele que hace discípulos. O dom de profecia é a pessoa que entrega por el dom que Deus lhe deu, verdade? Uma profecia basada em la Bíblia, de acordo com o liderazgo da igreja. Eu quero ser profeta, já vê? Não se hace profetas. Aí uma página que diz escola de profetas. Não se aprende a ser profeta. Profeta é chamado. Por exemplo, um dos grandes profetas de Deus foi o profeta João Bautista. Se você ler aí nos princípios dos evangelhos, Marcos, Lucas, João, Mateus, habla de João Bautista, que foi o profeta que preparou o caminho do Senhor. Ele profetizou a palavra para que as pessoas se arrependeram e receberam a Cristo como Salvador. Essa é a profecia dos dias de hoje, de la gente arrepentir-se e chegar ao Senhor. Você vê que há profecias que estão completamente desviadas disso. O mesmo João Bautista disse: meu trabalho é de preparar o caminho do Senhor. Então, João Bautista, ele era um evangelista e um profeta ao mesmo tempo. É o que vamos chegar ahorita. Evangelista. O evangelista, o nome já diz, é aquele que tem o dom de evangelizar as pessoas, de predicar as buenas novas de la salvação de Cristo Jesus. A palavra evangelho significa buenas novas de salvação de Cristo Jesus. Se alguém perguntar o que significa evangelho, evangelho são buenas novas de salvação de Cristo Jesus. Então, se Deus chamou evangelistas, os evangelistas, eles são como João Bautista. João Bautista juntou umas pessoas, les predicou da salvação, bautizou estas pessoas, e quando viu Cristo, que era o pastor, Cristo é o pastor das ovelhas. João Bautista entregou aquelas ovelhas, ou seja, aquelas pessoas, a los cuidados de Cristo, e Cristo las pastoreou, verdade? Então, hoje em dia, é como se um evangelista chega num lugar e ele planta
a igreja, ele planta a palavra, reúne as pessoas, começa a predicar, começa a falar de Cristo, começa a falar do Senhor, chama as pessoas a arrepentir-se, a serem bautizadas, e quando se junta, ele já deixa aí a igreja e vai chegar outro para cuidar, os que estão aí vão seguir cuidando, porque a palavra já foi sembrada, agora tem que dar frutos, e ele se vai a outro lugar, começar tudo outra vez. E aí chega ao último dom, que são pastores e maestros. Então, primeiro apóstolo, segundo profetas, terceiro evangelistas, quarto pastores e maestros. Pastores e maestros são os que se encargam de predicar a palavra, ensinar a palavra de Deus, para que as ovelhas possam crescer na presença de Deus. Pastorear, cuidar de elas, orar por elas, estar com elas, para que elas possam crescer e andar nos caminhos do Senhor. Bueno, esto é básico. São os 4 dones principais da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Mas hoje em dia, a igreja tem outros dones que foram chegando. Por exemplo, existe o dom de las orações de intercessão, a pessoas que foram chamadas por Deus para orar umas por as outras. Ela tem um dom na oração que chega, que toca, que cura, que libera. E então elas saem orando nas casas, nos hospitais, e Deus vai fazendo a obra. Existem os que têm o chamado para a música, por exemplo, para adoradores, levitas, cantores, os que tocam os instrumentos, que estão fazendo o ministério de alabança, verdade? Existem os que se encargam de los niños, de los adolescentes, de los pré-adolescentes, que é o ministério infantil e de juventude, verdade? E que também é um ministério muito importante, porque temos que ensinar a nossos ninhos o caminho em que devem andar, senão chega aí afuera, outros ensinarão outros caminhos. Mas é importante, meu irmão, que você receba esta palavra nesta manhã, que você veja que Deus, através do Espírito Santo, ha operado em tu coração, transformando tu vida, tu espírito, para que você tenha um novo avançar, um novo caminhar, uns sentimentos melhores, que você tenha vontade de Deus em sua vida, e assim você seja bendecido, tenha paz e tenha vida eterna. Mas principalmente o Senhor, Ele é Senhor, Ele busca regenerar, nascer de novo as pessoas, para que as pessoas possam servir. Então, se você foi alcançado por a palavra do Senhor, por o Evangelho, de que maneira você anda servindo a Deus agora? Dime a você, em que você está servindo a Deus? Ah, não, pastor, não te preocupe, estou aqui servindo a Deus, cuidando de minha família, predicando para minha mamãe, meu papá, meus irmãos, meus filhos. Não, meu irmão, isso também é obra de Deus, mas esta parte é como quase uma obrigação. O mesmo apóstolo Pablo disse: aquele que não cuida de los suyos, especialmente os de la própria casa, é pior que um incrédulo. Então, é minha obrigação cuidar de minha família, predicar a palavra de Deus, orar por eles. Mas eu estou falando que o serviço de Deus, ele servir a Deus, é provado quando nós vamos buscar pessoas que nem conhecemos, que nem sabemos quem são, e chegamos aí e falamos do Senhor, e oramos por eles, e les evangelizamos, e cuidamos destas pessoas, e les encaminhamos no caminho de Deus. Isso é servir. Me compreende? Você sabe que alguém está enfermo, você vê aí, visita aquela pessoa e ora por aquela pessoa, né? Isso é servir a Deus. Amém? Pense nisso, meu irmão. Jesus Cristo te está chamando, está dizendo: bem, sirve-me, porque o trabalho é grande, a obra é grandíssima, e o mesmo Jesus disse que são poucos os trabalhadores na finca. A finca de Deus é grande, e poucos são os que trabalham. E Deus te está chamando, assim como Ele me chamou a mim.
Levanta suas mãos ao céu. Ore comigo, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero servir-te. Não tenho o que se necessita, pero sei que o Senhor me ensinará. Pois tu Espírito é quem dirige, quem controla toda a minha vida. Padre Santo, eu quero estar a tus pés, Senhor. Senhor, eu quero estar sendo tu vontade. Diga a Deus, eu reconozco que já he perdido muito tempo de minha vida, fazendo as coisas com meu próprio querer. Mas agora não, Senhor. Agora quero fazer tu vontade. Quero ser tu servo. Diga, minha irmã, quero ser tu serva, Senhor. Quero servir-te. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Mostra-me tus dones. Senhor, eu oro por minha irmã, para que o Senhor venha despertar o dom que está no coração. Eu não sei qual é o dom, se é de apóstolos, de profeta, se é de evangelista, se é de pastor, maestro, se é para canção, alabança, se é para visitar, se é para oração, se é para cuidar de mim. Eu não sei, para cuidar de juventude. Eu sei que o Senhor levantou esta pessoa. Então se desperta e usa o dom que está dentro de elas, para que te sirvam, Padre. Senhor, derrama-nos de tu paz. Derrama-nos, Senhor, de tu presença, Padre. Glorificado seja tu nome, que sempre tem planos de salvação e de vitória para nós outros. Graças, Padre. Graças a Cristo Jesus. Meus amados, meus queridos irmãos, que bueno estar com vocês hoje aqui, nesta manhã, desfrutando desses momentos felizes na presença de Deus, verdade? Agora, busque passar para outras pessoas este mensagem, porque Deus está buscando almas, Deus está buscando gentes. Você que sentiu o toque de Deus em teu coração, e você deseja buscar uma igreja, busque uma igreja que predique a palavra, que tenha ministérios, que seja séria, e aí entrega teu coração a Cristo. Se você não é bautizado todavia, você busque um pastor e diga: eu aceitei a Cristo, necessito ser bautizado, porque aquele que é bautizado e crê é salvo. Amém? Que sua semana seja bendecida, que Deus te livre de todo mal, que Deus cuide de tua casa, de tua família, guarde a tua entrada, a tua saída, que Deus derrame bendições e acampe seus ángeles ao redor de tua casa, de tua família. Amém? Olhe comigo a graça, diga: que o amor do Padre, a graça e a paz do Hijo Jesucristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo nos guarde hoje, amanhã e sempre. Que Deus te bendiga, te guarde, haga resplandecer a luz de seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê paz hoje, amanhã e sempre. Uma feliz semana. Acompanhe a oração diária com a meditação, para que você possa ir crescendo. Bendições, graça e paz.